Olá, meus irmãos. Nessa tarde quero meditar um pouquinho com vocês a respeito do que o apóstolo Pedro ele fala em sua primeira carta. É interessante que esta carta, Pedro, ele descreve bastante a questão da esperança. E eu quero falar um pouquinho sobre a esperança e principalmente sobre a esperança que nós temos de terminar logo esta pandemia, esse isolamento, né, e voltarmos à nossa velha vida que tanto estamos sentindo falta. Pedro, ele escreve a sua carta mais ou menos entre os anos 60 a 67 depois de Cristo, com o objetivo de confortar e encorajar os cristãos num momento de grande perigo para que eles pudessem ter de novo essa esperança e continuarem perseverando. Provavelmente a carta foi escrita de Roma, que aqui na primeira carta de Pedro ele chama de Babilônia, a gente vê isso lá no capítulo 5, verso 13. Isso pode indicar que a carta talvez tenha sido escrita perto do fim da vida do apóstolo. No ano 64 depois de Cristo, a história nos diz que Nero ele começou a perseguir os cristãos em Roma. E estes começaram a enfrentar calúnias, como mostra o capítulo 2, verso 12, enfrentaram maledicências, como diz o capítulo 3, verso 16, injúrias, no capítulo 3, verso 9, insultos, no capítulo 4, verso 4, ultrajes, como diz no capítulo 4, verso 14, ameaças, como fala no capítulo 3, verso 6, e ainda, conforme o capítulo 2, verso 12, ali Pedro nos diz que naquela época ser cristão era ser considerado criminoso. Parece que os tempos de Pedro não estão muito diferentes dos nossos. Hoje em dia há também grande perseguição. Só falta os cristãos serem considerados criminosos, mas a profecia diz que isso em algum momento vai acontecer também. Os pagãos, no tempo de Pedro, olhavam os cristãos e de certa forma estranhavam que os cristãos não estavam se entregando à libertinagem, embora alguns cristãos um pouco mais frágeis, mais fracos na fé, mais tímidos, como diz Pedro, estavam começando a ser tentados a voltar à velha vida, como Pedro nos diz no capítulo 1, verso 14 e também no capítulo 4, verso 3. E ainda esses cristãos estavam cogitando participar dos desejos da carne. Esta luta da carne contra o espírito estava atormentando muito os cristãos no tempo de Pedro. Ele fala isso no capítulo 1, verso 14 e 2, verso 11. Diante destas lutas que os cristãos enfrentavam em Roma, diante desses desafios e até das perseguições que os cristãos estavam sofrendo não só em Roma, mas também por Roma, Roma os perseguia, Pedro então agora procura transmitir esperança. E Pedro conhecia muito bem a Cristo. Pedro havia visto, não só andado com Jesus, mas também havia visto a ressurreição dele. Ele diz isso no capítulo 1, verso 3. E Pedro ainda tinha sido testemunha ocular dos sofrimentos de Jesus, como ele fala no capítulo 5, verso 1. Pedro, assim como muitos em seus dias, ele tinha uma grande esperança e a ideia de que Jesus seria o libertador de Israel, que Jesus seria aquele que libertaria os judeus do jugo pesado que os romanos infligiam sobre eles. Só que com a morte de Jesus, Pedro e os demais sofrem como uma espécie de banho de água fria. Só que ao Jesus ressuscitar, tanto Pedro como os demais cristãos veem novamente a sua esperança reacender. E é sobre isso que Pedro fala justamente em toda a sua carta, e de forma especial, ele abre a sua carta falando dessa esperança, no capítulo 1, versos 3 a 12. A ressurreição de Cristo é a base da grande esperança que Pedro procura transmitir aqui nesta carta. E ela ainda é tema dos sermões de Pedro em Atos capítulo 2, verso 23, Atos capítulo 3, versos 18 a 21 e Atos capítulo 5, verso 1. Então, a ressurreição de Jesus fica sempre marcada na mente de Pedro. E foi essa esperança que deu forças a Pedro e aos cristãos para passarem pela perseguição que Nero infligiu no ano 64. E eu pergunto a você, o que te dá esperança hoje para passar por este período conturbado que nós estamos passando no mundo todo? Um período de confinamento, um período de insegurança, porque as pessoas saem na rua com medo de tocarem alguma coisa, de alguém contaminado pelo Covid-19 passar por nós e de alguma maneira transmitir o vírus também, com medo, porque a mídia tem cada dia
noticiado mais e mais pessoas infectadas e mais mortes. Olhando para tudo isso, o que hoje norteia a sua fé? A sua fé está baseada no quê? O que te traz segurança, o que te traz conforto, o que te traz esperança? Eu espero que você tenha também a ressurreição de Jesus como um marco para a sua vida. Que ela te conforte, que ela te anime, que ela te traga a esperança para continuar vivendo e se preparando para o grande dia em que esse Cristo ressuscitado voltará para nos buscar. Que Deus nos abençoe e que Ele nos conforte e que Ele nos anime a cada dia.